Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E comigo para falar de mais um tema cheio de conteúdo e muita diversão, temos aqui o Dr. Helder. Doutor, como estamos aí? Tudo certo? Tudo certo, fala, Mauro, tudo bem? Eu estou muito feliz porque, afinal de contas, né? Eu já vou falar porque eu não resisto. A gente vai conversar a respeito do amigão da vizinhança. Já entregou então, né? É isso aí. Poxa, tem que falar logo, mano. Você que é fã de DC, cara, você já vai lá e entrega da Marvel. Eu acho engraçado isso, né? Mas é isso mesmo. Tá? O tema de hoje. Mas eu sempre fui fã dele, viu? Mas eu sempre fui fã dele. Sempre. A gente vai entrar em bastante detalhes sobre isso, porque Homem-Aranha, Helder, cara, Porra, cara. É simplesmente, talvez, o personagem ou o herói mais famoso dos últimos... Herói, né? Tô falando de herói, né? Mas o mais famoso dos últimos, sei lá, 50 anos, né? Sem dúvida. Tá certo que a história dele é mais longa do que isso. Sim. Mas cara, não tem uma criança que você pergunta pra ela assim, você sabe quem que é Spider-Man? Né? E eu não tô dizendo de hoje em dia por conta do que aconteceu, né? Enfim, do Spider-Man novo no cinema, né? Essa fase do Tom Holland e tudo mais, mas de coisas que vem já há bastante tempo, né? Inclusive na parte de colecionáveis, na parte de brinquedos, principalmente, né? Aliás, eu ia até mostrar aqui, ó. Pega aí. Que é isso? Aqui, ó. Tá vendo? Que legal. Por exemplo, não tem uma franquia, né, que não tenha investido nesse cara aqui. Sem dúvida. Independente de quem é o ator que faz o personagem, não adianta. Licenciamento de Homem-Aranha vende. Total. Né? Total. Licenciar Homem-Aranha tem tudo, né, Você mano? tem brinquedos, né? Dentro vamos imaginar aí parque de diversão, né? Você tem a Universal de Orlando que tem o brinquedo do Homem-Aranha. Você vai na Disneylândia, você tem o outro brinquedo do Homem-Aranha, né? As franquias que a gente acabei de mostrar, o Lego, quer dizer, tem Lego. Aqui é a versão mais voltado para uma criança maior, né? Mas que tem adulto que não está muito preocupado com o que está mostrando, né? A idade ali, uma idade menorzinha na caixa, tá? Ele vai lá e compra também. Aposto que tem um monte de gente assistindo e vendo você mostrar esse Homem-Aranha de Lego, querendo já. Porra, onde que compra? Pois é. Não, tem um que eu preciso comentar que é maravilhoso, que é um tipo, o Homem-Aranha, acho que tem como é que é? Os Seis Sinistros, né? Como é que é? O Sexteto Sinistro e o cenário é um prédio. Então você põe eles brigando ali, sabe? É aquele da Lego do Clarim Diário? Aquele que tem o Clarim Diário? Eu acho que você pegar a foto. Sabe? Puta, se for esse, é isso aí, é incrível. É bom demais. Incrível. É gigantesco, cara. É gigantesco. Sim. Mas aí, você tá falando... Diga. Não, aí eu ia falar Funko, eu ia falar estátua de, sabe... de tudo quanto é tamanho. High-end, que a gente já falou, inclusive high-end aqui várias vezes, em vários episódios aqui. Até life size. Life size, busto, máscara, né? Roupa, fantasia, sabe? Você teve uma fantasia de Homem-Aranha quando criança ou não? Não tive, cara. Mas meu filho tem, cara. Você sabia que eu não tive também, mas meu filho do meio teve também? E ele continua até hoje apaixonado pelo Homem-Aranha. Tanto que ele não vê a hora agora de jogar o novo game, né? O Spider-Man 2. Então, a parte de games.
Ele da tá parte de game. Também, aliás, já entregando um pouco, né? Quando você entra na parte de games, se você entrar na parte do jogo que foi lançado pro PlayStation 4, do PlayStation 4 barra PlayStation 5 ou Xbox, né? Essa geração mais recente aí, né? O que acontece? O jogo, ele ia trocando skins, né? Sim. Você tem, sei lá, mais de 20 skins. Cara, as fabricantes de brinquedo e de colecionáveis começaram a lançar todas as skins, cara. Claro, e as pessoas comprando, sabe? Isso é terreno fértil para lançar todas as versões possíveis e imagináveis, que é o que a Hot Toys faz. Né? Então, a Hot Toys, ela adotou a mesma estratégia que ela adotou com o Homem de Ferro, mano. Igual. Né? Então, assim, quantas o Homem de Ferro tem? 80, vamos lançar todas. Também. Mas uma diferença, né? Porque quando você fala do Homem de Ferro, você teve os vários filmes, né? Eu tô falando de skins de game. Sim. E vendendo pra caramba, entendeu? É verdade. Vendendo pra caramba. E algumas skins com algumas referências, né? Então você tinha lá o Aranha Escarlate, que agora apareceu no último. Na última animação da Sony, do Aranha Verso, né? Mas que vem lá da saga do clone da década de 90, né? Muita gente se identificou porque pela idade acabou lendo o gibi, né? Lembrando que naquela época... Ben Reilly. O Ben Reilly, exatamente. E aí, aquela época você não tinha cinema, certo? Então, o conteúdo, isso a gente vai entrar nisso, mas o conteúdo era gibi, e depois veio a questão do cinema, que aí estourou, aí foi, sabe, Agora, uma coisa indiscutível, Mauro, resgatando o que você comentou no início, é indiscutível, o Homem-Aranha, se não é o favorito, ele está entre os grandes favoritos da Marvel. Ou pelo menos ele é o mais querido, né? Ele é um personagem querido. Quando se fala do Homem-Aranha, todo mundo abre um sorriso. Todo mundo gosta demais do Homem-Aranha. Você sabe quem que abriu o sorriso? Homem-Aranha é certeza de bilheteria. É tipo igual Batman. Né? Tudo bem que a gente não vai falar de Batman, mas assim, é certeza de bilheteria. As pessoas são fãs, elas se envolvem. Elas se identificam com o personagem. Eu acho um personagem incrível. Das várias criações da Casa das Ideias, eu acho o Homem-Aranha, é o meu... Eu diria que, tudo bem, eu tenho alguns outros favoritos da Marvel também, que não cabe falar aqui, né? Porque o programa é do Homem-Aranha, mas, cara, ele tá entre o top 3, indiscutivelmente pra mim. Você sabe quem se empolgava pra caramba pra falar do Homem-Aranha, né? O Stan Lee, cara. O Stan Lee, quando ele ia falar do Homem-Aranha, você percebia claramente que ele se empolgava demais, né? Ele se empolgava demais. E tem dois vídeos muito interessantes. Primeiro, né? Ele falando que de um dia que ele teve a ideia do Homem-Aranha, ele foi apresentar a ideia do Homem-Aranha pro editor dele, o editor dele, deu risada dele, muita coisa ridícula, cara. Como assim? Um cara que era um Homem-Aranha e tal, né? E aí você percebe que, né? Aí o segundo vídeo tem tudo a ver com o primeiro, quando ele fala assim, cara, não deixa nenhum idiota dizer que você não teve uma ideia sensacional, você entendeu? Então... Segue com a tua visão, né? Segue com essa sua... Mas vamos lá, mas eu quero complementar uma coisa antes de você avançar, já que a gente está falando da origem, né? A gente vai falar da origem, certo? Sim, certo. Tem que falar, mano, a gente tem que falar do Steve Ditko, certo? Porque eu assisti um documentário na Disney Plus chamado Stan Lee, que ele conta essa história que você falou, né, de que ele teve o sonho, e se fosse um herói que escalasse as paredes e tal, porque ele viu a aranha, etc e tal. Mas assim, eu não gostei muito desse documentário, porque eu achei ele meio chapa branca demais, sabe? Ele bota todos os louros, não que o Stan Lee não tenha o seu mérito, né? Sim. Mas ele bota todos os louros no Stan Lee e esquece dos outros quadrinistas talentosíssimos que trabalharam com Stan Lee. Então eu faço questão aqui, sabe, mano, da gente falar do Steve Ditko, porque assim, o Steve Ditko,
ele deu a cara do Homem-Aranha. Steve Ditko, ele traçou a personalidade do Homem-Aranha. O visual do Homem-Aranha teve dedo do Steve Ditko e teve dedo do Jack Kirby também, né? Sim. Então, assim, Você deve estar ganhando royalty do Jack Kirby, cara. Toda vez você fala do Jack Kirby. Isso foi de carteirinha. Tem razão. Ninguém faz. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho e assim, ele realmente. Isso. E você já falou isso outras vezes. Ninguém chega num determinado destino. Lembra? Você falou isso uma vez, sozinho. Então, eu só acho que a gente tem que reconhecer, porque o Steve Ditko... Foi no capítulo do Arnold, tá? Foi isso mesmo. Vejam, que é muito legal. O nosso capítulo Arnold ficou sensacional o episódio, tá? Demais. Ficou bom demais. Arnold Schwarzenegger no colecionismo. Mas segue, vamos lá. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa, porque o Steve Ditko sofreu muito durante a vida, né? Se você ler um pouco da biografia dele, né, pelo não reconhecimento, ou pela diminuição do seu papel e da sua importância na criação do Homem-Aranha. Tá, né? com Tanto que hoje, né, não dá para você apresentar o Homem-Aranha sem apresentar o nome do Steve Ditko. E eu acho que é merecido, sabe, mano? A gente tem que falar, é Stan Lee, mas não é só Stan Lee. É o Stan Lee e o Steve Ditko. Tem uma participação fundamental, não tenho dúvida nenhuma disso. O visual do Homem-Aranha é Steve Ditko. Né? Só pra você ter uma ideia. Esse visual ele definiu, não foi Stan Lee. O clássico, né? O Spider-Man clássico. Exatamente. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos só pra gente estruturar aqui, então, né? A gente, óbvio, a gente tem que falar da origem do Homem-Aranha, né? A gente começou a dar uma pincelada aqui que a gente se empolga e aí vai que vai. Então acabou se empolgando, mas vamos falar um pouquinho da origem do Homem-Aranha, né? Como eu até já tinha iniciado, vem de mais do que 50 anos atrás, essa história. Sim. Né? Tem muitas histórias clássicas, até a gente já comentou aqui a saga do clone, que marcou é uma geração, a questão dessa saga. E aí a gente entra, lógico, vai ter que entrar no Homem-Aranha no cinema, porque em 2000 a coisa mudou, né? Você tem a entrada do Tobey Maguire, né? Aí ele ficou como em 3 filmes, depois trocaram, né? E começaram tudo de novo com Andrew Garfield. Eu gosto dos 3 filmes do Tobey Maguire, pronto, falei. Gosto dos 3, inclusive do terceiro. Espera um pouco, mas caramba. Acabou o programa assim, entendeu? Vai lá, valeu. E aí entra o Tom Holland no MCU, né? Então a ideia aqui, Helder, a gente dá uma pincelada em Homem-Aranha. Tá? Não dá para falar Homem-Aranha em um programa só, né? Impossível. Mas a gente mas a gente quer dar uma boa pincelada aí, um bom início de Homem-Aranha dentro dos nossos episódios e aí a gente entra um pouco mais a fundo aí no futuro, tá bom? Legal. Quer ter as honras? Eu já falei pra caramba, cara. Vamos embora. Eu acho que a gente... aprofunda mais a questão da origem do Homem-Aranha aí, então já falamos dos autores, já falamos da experiência do Stan Lee. Precisa marcar, né? Foi em agosto de 62, na Amazing Fantasy, né, que foi a estreia do Homem-Aranha, então ele não tinha uma revista própria, certo? Claro. E ele ganhou uma revista própria, The Amazing Spider-Man número 1, em 63, certo? E é claro que ele ganhou uma revista porque a popularidade dele explodiu, assim. Então, é isso que eu ia comentar, quer dizer, em menos de um ano, quer dizer, você teve... Falou, não, vamos dar um gibi inteiro, uma revista inteira para esse cara, porque, a galera pirou, né, com o personagem. E é muito legal, né, mano, porque assim, né, a partir da década de 60, muitos personagens da Marvel que surgiram pegaram carona no contexto histórico, sociocultural da época, né, claro. E o Homem-Aranha não foi diferente. O Homem-Aranha, obviamente, ele traz, né, muito essa questão das mudanças sociais da época, né, e claro, trouxe uma humanidade até então inesperada, né? Até porque o Peter Parker é um adolescente,
né? Então, o mais bacana de tudo é que aquela criançada, fica imaginando a década de 60, que estava lendo gibi, né, se identificou totalmente. A projeção é imediata, porque afinal de contas eu estou vendo, né, um herói eu não diria por ocasião, né, mas o Peter Parker, ele é um herói contingencial, né? Porque ele não deixa de ter as agruras da adolescência, né? Os desafios, é um grande retrato da adolescência, mas ao mesmo tempo ele tem que se dividir, né? Com a sua persona heróica. Pô, isso realmente é muito incrível. Né? Sim. É um herói que vive o dia a dia que qualquer outra pessoa vive, né? Inclusive a paixão dele, né? Porque na época não era Mary Jane, né? Mary Jane veio muito depois. A gente tá falando de Gwen Stacy, sim. E depois foi retratada no filme do Andrew Garfield, né? Exatamente. Inclusive numa morte trágica, né? Trágica. Que marcou muito e foi muito bem refletida na questão do cinema, né? Por sinal, a Gwen Stacy, ela ganhou uma baita história, né? A morte de Gwen Stacy é de 73, né? Só tô checando aqui, The Amazing Spider-Man, edições 121, 122 de 73, quando você tem essa história super impactante, né, que a Gwen é morta pelo Duende Verde, né, mudando a vida do herói para sempre. E é muito interessante porque o Homem-Aranha, a gente gosta muito de falar dos arquétipos, né, da essência dos personagens e tal. O Homem-Aranha é o herói relutante, né, é o arquétipo do herói relutante. Ele sempre fica naquele conflito entre, né, assumir responsabilidades, as circunstâncias que levam ele aos atos heróicos, né, mas ao mesmo tempo, né, ele tem que mandar bem no colégio, né, ele tem a dificuldade de pagar as contas, ele tem que trabalhar de fotógrafo para tentar sobreviver. Ganhar então uma grana, né, para poder fazer as coisas dele, as coisinhas dele. As coisinhas dele. Então, eu acho porque eu acho que esse lado não é nem humano, né, mano? Esse lado mundano do cotidiano, da rotina. Eu acho que esse é o brilhantismo da criação do Stan Lee e do Steve Ditko, né? Com pitacos do Jack Kirby. Essa questão de que você tem um herói mundano, né? Um herói que a gente pode falar assim, é gente como a gente, né? Que tem as preocupações às vezes triviais, as preocupações com relacionamento, as preocupações com o cuidado com a tia, né? Pois é. E eu acho que isso que faz dele um personagem, assim, para mim, tão cativante, né? Que eu acho realmente faz uma grande diferença. Você sabe que eu lembrei de uma coisa agora, né? Diga. O Anderson Silva, lembra do lutador? O campeão o Spider. O Spider, exatamente. O Spider. E ele falava, por que Spider, né, cara? Porque ele gostava, né, o herói predileto dele foi Spider-Man. Ele falou, por que você escolheu o Spider, né? E ele fala, não, porque é um herói que tem que pagar conta, cara. É um herói mais próximo, assim, da realidade que tem, acaba sendo o Spider-Man. Mas, tá vendo só? E o Anderson Silva é o maior nerd, hein? Ele é nerdzão. É sim. Muito bem. Mas bem lembrado. Eu queria puxar, já que a gente está falando muito dos quadrinhos, e isso vai ser refletido também na parte do cinema, com certeza, na popularidade, eu acho que vale a pena a gente mencionar, Helder, a questão dos vilões do Spider-Man. Né? Porque assim, a gente está falando que teve... Então, a gente tá falando de um herói que foi criado em 1963, então ele tá falando de 60 anos atrás, né? Sim. 40, 60 anos atrás, né? Sim. E para você dar uma longevidade para um herói desse, quer dizer, você tem que ter uma Na verdade, fazendo a ressalva, mano, foi 62, tá bom? Ele ganhou a revista dele em 63. Tá? 62, criação de 62, né? Isso é verdade. Tá bom.
Então, ele tem 61. Em vez de 60, ele tem 61, né? Exatamente. Não, mas, quer dizer, você tem que ter alguma coisa que garanta a longevidade de um herói, né? Claro. E mais do que isso, né? Você manter não só a longevidade, mas Spider-Man sempre foi foco, cara. Sempre tava ali, se não foi tava entre os top 3, ele tava entre os top 5 heróis mais populares do mundo até agora, entendeu? Sim. Então, eu acho que uma das coisas que foi muito legal, né, e que manteve essa longevidade foram os vilões. Porque, Spider-Man acho que é o que tem mais vilão. A gente citou aqui o Sexteto Sinistro, né? Sim. Porque aí você tem, né, o Duende Verde, você tem o Dr. Octopus, você tem o Lizard, você tem, né? O Electro. O Electro, né? Duende Macabro, né? Tem os dois, Sim. Né? O Duende Verde e o Duende Macabro. Aí você tem o Rhino, você tem, sabe? Aí você tem o Homem-Areia, o Escorpião, quer dizer, cara, sim. Ele tem vilão pra caramba. A galeria de vilões de Homem-Aranha, Maurão. O Kraven, o Caçador, o Kraven. O Kraven, o Caçador. Eu acredito que a galeria de vilões... Não falamos do Venom, esquecemos do Venom. Que o principal esqueceu. Olha lá, o Venom. Eu acho que a galeria de vilões do Homem-Aranha, assim, dentro do universo dos quadrinhos, se você compara com outros heróis ou super-heróis, eu acho que ela só chega perto em qualidade com a galeria de vilões do Batman, pensando um paralelo com a DC. Eu Sabe pensei assim? nisso também. Eu pensei nisso também. Tava tentando falar como achar alguém que tem uma galeria de vilões. É o Batman, cara. Tão boa quanto. Não, e que faz toda a diferença para que você tenha antagonistas que ajudem a explorar as características do personagem, os dilemas do personagem de diferentes formas. Sim. Né? Então, sim. Isso é muito bacana. O Dr. Octopus, que é o meu favorito, o Dr. Octopus... É o meu também, cara. Eu gosto pra caramba dele, cara. Até porque ele é um vilão que desafia o intelecto do Homem-Aranha. Esse que é o bacana. Porque o Peter Parker, ele é nerd, ele é aplicado, ele é estudioso, né? E o Dr. Otto Octavius é exatamente o arqui-inimigo na sua essência, porque ele é oposto, né? Ele a sua genialidade é voltada para o mal. Né? Eu tô dando risada aqui porque você tá falando do Octavius, né? E aí eu lembro dele sempre falar assim, seu inseto. Aí ele fala, mas a aranha é um aracnídeo, não é um inseto. Né? Aquela coisa tagarela do Homem-Aranha e tudo mais, né? Puta, então, maravilhoso. É isso. Eu acho que teve toda essa longevidade, vários personagens. A criação das histórias dos vilões é muito bem trabalhada, bem trabalhada. Esquecemos de quem que do vampiro, agora vem mais um ainda. Eu pulo o filme dele, tá? Eu não vou nem falar do filme como é que é o nome do vampiro mesmo? Até me deu branco. Não, tem o vampiro lá, entendeu? Depois pula ele, porque não, o filme pula. O Jared Leto, né? O Jared Leto, é isso. Olha, me deu branco em você e em mim. Pra você ver como esse filme é ruim. O filme é ruim, pra você ver como o filme é ruim, entendeu? O filme é tão ruim. E é tão interessante, porque assim, se você pegar que a variedade de inimigos, com variedade de... Cara, se você olhar pra... você pensar o Electro, cara, ele frita a cidade inteira, né? Sim. Você pega o Dr. Octopus lá, como é que você chega num cara que tem, né, aqueles braços lá, né, te protegendo e né, sabe, o próprio Lizard com a velocidade que ele tem e tudo mais. Cara, o Homem-Aranha, ele vai, cara, ele não vou dizer que é um passeio no parque, que ele também toma, claro, né, essas porradas, né, esquecemos do Carnificina também, que ainda não Carnificina, apareceu, mas boa. Que depois vem no filme do Venom, tá vendo? A gente vai lembrando, cara. E o segundo filme do Venom também é triste, hein? Não, pula. Na verdade, o Mobius, né? Mobius. É isso aí, Morbius. Morbius. Então, aí o Mobius, qual que é o problema? É que eu acho que
Você vai ver esses filmes pensando no filme do Homem-Aranha, eu acho. Ah, sem dúvida. E aí você sai decepcionado, porque o filme do Homem-Aranha, você sai, cara, não tem um dos filmes, né, tanto do Tom Holland quanto do Garfield, quanto do Tobey Maguire, que você não sai, tipo, você sai empolgado, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, aí depende também da sua, né, interação que você teve, né, de quando, tô dizendo, as pessoas mais jovens talvez se identifiquem melhor com o Holland, né, as pessoas mais velhas que viram Tobey Maguire no cinema, como foi meu caso, né, que Tobey Maguire é meu Homem-Aranha de coração, cara, eu ainda acho o Garfield como mais Homem-Aranha, o mais Homem-Aranha pra mim é o Garfield, mas o do coração é o Tobey Maguire, cara, não tem jeito, entendeu? Você tá falando em termos da persona mesmo. Em termos da persona, mas isso a gente entra mais pra frente. Mas então existe essa questão dessa interação de cada um, né? De cada fã do Homem-Aranha. E aí a gente pensando justamente nos vilões, quer dizer, cara, ele toma as porradinhas dele, mas ele no grande final, cara, ele dá um nó de teia em todo mundo, entendeu? A cena de todo mundo ficar de cabeça para baixo enrolado ali na teia, sabe? Porque acaba sendo uma coisa clássica, né? Porque eu acho muito legal disso que você tá falando, mano, porque assim, se a gente pega uma característica marcante do Homem-Aranha, é essa discussão sempre sobre responsabilidade e culpa. Né? Culpa no sentido de que tem lá a história pregressa dele com o tio Ben, certo? Claro. Então a culpa nesse sentido. Claro. E, muito bem retratada, por sinal, no primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Muito bem. Eu acho que foi, né, toda aquela cena, né, que mostra a arrogância do Peter Parker, né, após a ciência dele, né, dos superpoderes que ele tem, né, e ele, né, deixa o bandido ir embora e isso acaba, né, resvalando, afetando a vida dele diretamente quando o tio Ben morre. Então, esse lance da culpa eu acho muito interessante, porque essa experiência, aí do ponto de vista psicológico mesmo, que me chama atenção, né, isso é uma marca indelével no Peter Parker. Ele nunca esquece, né? Ele nunca esquece disso. Ele até se perdoa, né? Ele próprio se perdoa, né? Num dado momento pela falha que ele cometeu em não ter salvo o tio Ben. Mas ao mesmo tempo isso garante a ele uma responsabilidade única, né, de promover o bem. Então, ali foi o pontapé inicial, né? Na verdade, ali foi o pontapé inicial falando, cara, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E ali então, ele vira, ali a essência, né, explode a essência do Homem-Aranha, né? Tanto que ele continua sendo um herói relutante e ele sofre com isso porque ele não consegue abrir mão, né, da sua atitude heróica, de tentar promover o bem, de se sacrificar pelo outro. Tanto que tem uma história clássica, que é o de 1967, que é o Spider-Man No More, que também foi retratado no segundo filme do Sam Raimi, né, o Homem-Aranha 2, que para mim, entre nós, é o melhor filme do Homem-Aranha. Ponto. Para mim. Assim, é perfeito. Aquilo que você fala, Maurão. Tá passando, puta, Homem-Aranha 2, eu paro e assisto. Falo, puta, meu, não tem como não assistir, né? E o mais legal é que o Sam Raimi, como um baita fã também de quadrinhos, ele reproduziu a capa do quadrinho no filme, quando ele joga no cesto de lixo a roupa do Homem-Aranha. Né, que é exatamente publicado na The Amazing Spider-Man número 50, que é uma edição de 67 e que legal, escrita pelo Stan Lee e ilustrada pelo John Romita Sr., né? Não o Júnior. O Júnior depois
também tem uma história linda. Não, ele arrebenta, ele arrebenta. O John Romita Jr., ele arrebenta. Ele tem uma história linda com o Homem-Aranha também, ele é um baita desenhista, herdou, né, todo o talento do pai. Mas imagina, você está falando do John Romita pai fazendo essa história clássica. E esse eu diria que é uma história clássica do Homem-Aranha. E que, mesmo nessa história, né, que ele acredita que ele tem condições de abrir mão das pressões e das responsabilidades de atuar heroicamente, ainda assim ele cai em si e fala, não tem jeito, né? Tanto que todos atribuem aquela frase, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas essa frase, ela já vem, ela é utilizada e ficou marcada pelo Homem-Aranha, mas essa frase ela é famosa no mundo da política, né? Quando se discute as relações de poder. Quer dizer, não é uma frase do Peter Parker, mas é uma frase que foi incorporada ao universo do Peter Parker, que, porra, tem tudo a ver. Né? E ele assume. Ficou até mais marcada nele do que acho que na política, sei lá. Né? Sem dúvida. Todo mundo, quando você fala isso, você fala Peter Parker, você não fala do político que falou a primeira vez ou que falou a última, né? Exatamente. Então eu acho que é uma das histórias mais marcantes do personagem, né? Da evolução do personagem, mas eu gosto particularmente do Homem-Aranha por causa disso. Porque ele é um indivíduo que assume a responsabilidade. E isso, para falar a verdade, no mundo atual, eu fico pensando até no mundo de hoje, como isso é importante, que lição importante é essa? Assim, você tem que assumir... para os jovens, né? Você tem que assumir suas responsabilidades, cara. Né? Você não pode abrir mão disso, né? Você tem que ser responsável pela mudança. Por isso que LGB faz parte da educação infantil, né? Fundamental. Pelo menos aqui em casa. Aqui, ó, eu posso dizer que... Fala. Aliás, quando eu falo educação clássica, tá aqui, ó. Puta, que gibi que é esse? Vamos lá. Homem-Aranha. Meus filhos ainda não estão sabendo cuidar direito. Isso aqui tava bem bonitinho e tal. Descreve aí para quem tá vendo, legal, mas para quem não tá vendo, que tá só escutando. Vamos lá. Aqui você tem Marvel Comics 196, tá? É uma edição formatinho, né? Formatinho. É a revista da editora Abril. Da editora Abril. Saudosa editora Abril. R$2,50. Isso aqui é de 1998, tá bom? Que incrível. É muito legal, cara. Aqui, por dentro ela tá perfeita, tá? Por dentro ela tá perfeita. Olha lá, Homem-Aranha. As páginas estão bonitas. Não, e as páginas não estão amareladas. Mas aqui foi meus filhos, cara. Mas a coleção que deu uma rasgadinha, né? Eles escolheram uma para trazer para casa para poder ver. E aí, só de curiosidade, abre aí, quem que é o desenhista dessa edição? Eu fiquei curioso agora. Porque quem que é? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porque eu não vou ousar falar, mas quem que é, será? Enquanto você está procurando aí, tá bom? Eu vou mostrar uma que eu separei aqui também. Pode ser? Pode, aí você acha que... Olha só. Essa daqui... Essa daqui também eu acho sensacional. É uma edição encadernada. Isso aí é uma maravilha, né, cara? Uma edição encadernada. Todd McFarlane. Todd McFarlane, por sinal, foi fundamental para resgatar as vendagens do Homem-Aranha na década de 90. Porque teve lá a saga do clone. Então. Joey Bennett. A arte é do Joey Bennett, tá? E a arte final aí, é o Dan Green, né? Tá bom. E cores Gregory Wright e Mark Bernardo. Maravilha. Só gente fera. Todd McFarlane, então, certo? Essa é a edição que traz toda a historiografia do Homem-Aranha com o Todd McFarlane. Opa, bati aqui sem querer. Mas vamos lá. E o que eu posso dizer disso? Isso daqui vendeu milhões. A qualidade da história é razoável.
Então, assim, o que o Todd McFarlane sabe desenhar, ele não sabe muito escrever, né? Tanto que essa é a principal crítica que fazem a essa edição, né? De que, assim, os desenhos são absolutamente incríveis, né? São insanos, ó. Eu vou pegar aqui só uma pagininha, vai. Ó lá. Só para ter uma ideia do nível de detalhes, ó. Muito legal. Ou uma splash page, né? Se você pegar aqui, ó, logo no início. Pronto. Olha lá. Olha aqui. Sensacional. Sensacional. E a gente tem disso também, né? Homem-Aranha, às vezes, né, gera publicações e sagas que vendem muito bem, mas que não necessariamente são memoráveis. A própria saga do clone, Maurão, que você citou, é uma história mais ou menos, né? Eu particularmente não gosto, né? Aquela coisa do Ben Reilly, da Aranha Escarlate, então que ele é o clone, mas chega um determinado momento que não é o clone é o Peter Parker, só que aí descobre-se que o Dr. Octopus estava metido na jogada e na verdade o original é o Peter Parker mesmo, aí o Aranha Escarlate se sacrifica para salvar o Peter Parker. Puta, é uma salada. Eu não gosto muito, mas tem. É uma salada que fez um sucesso dos infernos. Só que é isso. Entendeu? Exatamente isso. Você decide pra falar, como assim, cara? Ele é um clone, entendeu? É isso aí. Só que vendeu horrores, é verdade. Vendeu horrores. E aí vamos aí já passar, então, já que a gente já tá falando Saga dos Clones, né, década de 90, 94, 96, né, 2 anos, foram 2 anos de saga a Saga do Clone. Sim. E aí, 2002, né, logo década seguinte, vem o primeiro filme do Tobey Maguire, então Homem-Aranha, que foi lançado em 2002, beleza, dirigido pelo Sam Raimi, que você já comentou, né? Sim. E que depois gerou os 2 outros filmes também com o Tobey Maguire, né? Sim. Aí eles exploram, acaba explorando Duende Verde, né? O próprio, será que eu posso dizer, né? Que eles colocam como New Goblin, mas é mais para voltado para um segundo Duende, né? Que seria no caso o filho dele, né? Sim. E aí você tem o Venom, você tem o Dr. Octopus e você tem o Homem-Areia, né? Isso eu tô falando dos vilões que foram englobados nos 3 primeiros filmes, né? Do Tobey Maguire, você quer dizer? Do Tobey Maguire. E tem o Venom, né? Não esquece do Venom. Aí tem o Venom, né? O terceiro o pessoal fica meio assim, pela questão do Venom, de como é que é o Venom e tudo mais, mas enfim, né? Porra, Varão, eu adoro o terceiro filme. Todo mundo mete o pau. Eu adoro. Sabe aquela cena que me corta o coração do terceiro filme? Quando ele abraça o Harry, porra. Ele tá morrendo como o Duende Macabro, e eles se abraçam, e eles se perdoam, e ele fala, pô, a gente é melhor amigo. Porra, aquilo lá é lindo demais, cara. Não tem como se emocionar. O Harry voltando pra salvá-lo é muito legal, né? Ele tá tomando um pau do Homem-Areia ali. Exato. As porradas que ele dá, o pessoal que tá no cinema tá sofrendo junto. Pum, né? Cada porrada do Homem-Areia você tá sofrendo junto, né? Mas eu acho que vale destacar também, né? Uma coisa que você vai lembrar claramente, cara, a trilha sonora dele, quando começa aquela musiquinha, né? Que já fica marcada, cara, você já começa a ficar. É incrível. Sabe? Que é a trilha dele mesmo, né? Que quando ele tá chegando, ou no início do filme, sim, né? sim. Então aquilo acabou marcando demais. A abertura dos filmes é maravilhosa. A abertura do Homem-Aranha 2, eu não me esqueço dela, eu lembro dela em detalhes, sabe por quê, né? Porque ele resgata cenas do primeiro filme. Não sei se você se recorda disso. Só que as cenas são pintadas. São pintadas por quem? Elas são pintadas pelo Alex Ross.
Alex Ross. Não sabia disso não, cara. É Alex Ross que pintou todos aqueles painéis fazendo referência às cenas do primeiro filme, mano. Que legal, cara. Que legal. Pô, Alex Ross lembrei disso, não lembrava dessas partes. Coisa linda. Vamos guardar isso quando a gente for aprofundar mais. Beleza. No próximo episódio só sobre isso. A ideia aqui é falar, Tobey Maguire, como foi o Tobey Maguire como um Homem-Aranha? Eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça, né, e eu acho que você vai concordar comigo, é a questão que eles pegaram todas as referências, né, você já falou do segundo filme, da questão de jogar o uniforme no lixo, a criação dele, que é muito fiel, né, do personagem, o próprio Peter Parker como estudante, que, né, tem enfim, né? Ele já vai para tem os dilemas, né? Tem os dilemas da juventude, da adolescência. Apesar de que ele tá saindo já, né? Mas tem a explosão do Homem-Aranha quando o tio Ben morre, né? Sim. Então inclusive a cena dele indo para a aposta, né? Que o tio leva ele, lembra, para ele fazer a luta livre. A luta livre, aquilo é gibi, cara. Aquilo é gibi. Absolutamente veio do gibi, né? Exatamente. O que não veio do gibi, porque o gibi foi o Venom. Porque o Venom, ele veio no Guerras Secretas. Então, e sabe o que não veio do gibi também, né? O que veio do gibi? O disparador de teia. Né? No gibi. No gibi. Que eles fazem menção no Spider-Man lá, Isso. Porque no Homem-Aranha do Tobey. Porque assim. Como é que você solta a teia, cara? Não, mas sai daqui. Não, é orgânico. Isso daí foi totalmente uma invenção do Sam Raimi. Mas no gibi não, né? No gibi ele constrói o lançador de teia. Ele constrói o lançador de teia, né? Mas eu diria, mano, que ele é muito fiel mesmo. Eu diria que ele, assim, o Sam Raimi, ele trata com reverência, eu diria. Ele trata com reverência o Homem-Aranha, o personagem e os elementos dos quadrinhos transpostos para os filmes. Para falar a verdade, o terceiro filme, né, ele não é tão bom assim, porque teve muita interferência dos estúdios, né, e o próprio Sam Raimi já falou disso. Ele não fez exatamente o filme que ele gostaria de fazer. Né? E aquela coisa de colocar mais vilões, mais ameaças, né? Aí aquela trama ficou aquela colcha de retalhos assim, né? Então talvez aí, né, o Sam Raimi ele não tenha tido né, não teve tanta liberdade como ele teve pro primeiro filme, né? Que é, para falar a verdade, uma grande aposta da Sony. Porque se a gente pensar em 2002, o que você tinha de filme de super-herói? Você tinha X-Men em 2000, que a gente pode dizer que inaugurou realmente uma nova leva de filmes de super-heróis. O X-Men do Bryan Singer, ele foi fundamental, né, para que as pessoas começassem a prestar atenção em filmes de super-heróis e começassem a levar a sério. Né? A abordagem do X-Men, é uma abordagem extremamente madura, né? Não é simplesmente uma história para criança, não necessariamente. Ele trouxe uma outra pegada. Então, eu acho que ele teve muita liberdade, né? No filme de 2002, o Sam Raimi, para imprimir essa marca tão indelével, né? Porque é o que você falou, entre 10 fãs, eu não sei se entre 10, mas vai, de 10, 8, o Tobey Maguire é o Homem-Aranha do coração, né? Ainda mais pra geração mais velha, né? A nossa, né? A nossa. Você tocou num ponto interessante também, né? A questão da venda dos heróis da Marvel, né? Então o X-Men foi vendido para Fox, teve a Sony que pegou o Homem-Aranha, né? O Quarteto Fantástico também foi para Fox, né? Então a Sony ela pegou simplesmente o pote de ouro da Marvel num momento muito delicado da Marvel, né? Sim, é verdade. E óbvio, né?
Tanto que quando o MCU explodiu, né, que fez um super sucesso, o Homem-Aranha não era crise na Sony, pelo contrário, né? Você teve. Sim, sim. Você tava a Sony estava dando longevidade até pela mudança pro Garfield, né? Então, a Sony pegou o pote de ouro da Marvel e falou, não, vamos fazer um negócio legal, e eu acho que a escolha do elenco foi fundamental. Eu acho que o Tobey Maguire vestiu, não é que ele vestiu a camisa, cara, ele é o Homem-Aranha ali, cara, ele era o Homem-Aranha, tanto que ele foi fazer, cara, você lembra de algum filme que você, eu lembro de um, tá? Mas você lembra de algum filme do Tobey Maguire depois dele ser Homem-Aranha? Não, porque ele viu. Eu lembro de um também. Que é o do cavalo? Ele é o do cavalo. Não sei isso, cara. Ninguém chamava ele pra fazer. Por sinal, chama Seabiscuit, não é? Isso, Seabiscuit. Seabiscuit, que é o nome do cavalo, mas que ele é um jockey. Mas é só isso que eu lembro também, cara, então, não lembro mais nada. Ou não convidavam, porque falou, cara, não dá pra Homem-Aranha subir em cima fazer outro filme, entendeu? Alguma coisa assim. É verdade. Ou ele que falou, cara, não, tá bom, meu negócio é ser Homem-Aranha e tal, né? E aí foi muito, a escolha dele, a escolha do eu esqueci o nome do personagem que fez do Duende Verde lá, que também é um super ator, adoro ele. William Dafoe. William Dafoe, né, entendeu? William Dafoe. Vou fazer agora um comentário bem breve, tá? O ator que botaram pra fazer o JJ Jameson é fantástico, cara. Ele é maravilhoso. O JJ Jameson ele ali, é perfeito. Você dava muita risada com ele, entendeu? Ameaça, aracnídea, né, etc, que vai muito do gibi também. E a própria Mary Jane, né, também, que foi existia uma química muito forte entre eles ali, né, o próprio Harry, né, que também depois o ator foi ganhar o Oscar e tudo mais. Então, Agora, mas vamos lá. Agora, tudo bem, você tá falando do Tobey Maguire, mas o Andrew Garfield, né? Só pra gente avançar um pouco. Só que o Andrew Garfield, ele é um baita contraste com esse primeiro Homem-Aranha do cinema. Porque ele, de uma certa forma, ele vai contra o estereótipo do nerd caracterizado pelo Tobey Maguire. Né? Ele é nerd, ele é inteligente e tal, mas ele é aquele Homem-Aranha mais contemporâneo, ele é mais rebelde, né? Ele é mais extrovertido, ele é todo carismático e tal. Né? O que eu acho que prejudicou a versão do Andrew Garfield, e concordo com você, a gente estava falando isso nos bastidores. Pô, o Andrew Garfield, ele tem quando ele veste a máscara, aquela coisa das piadas, de sacanear com os vilões, aquilo é totalmente gibi, né? Ele é perfeito quando ele veste a máscara, mas eu acho que o que prejudicou é aquela trama paralela, né, com os pais, com o sumiço dos pais. Eu acho que isso foi um desvirtuamento desnecessário, mas eu concordo com você, né? A gente falava nos bastidores, agora concordo aqui olhando para você, de que, porra, realmente ele como Homem-Aranha, a caracterização dele, ele é incrível, e gosto que ele foi trazido depois de volta nos filmes do Tom Holland, porque ele teve o carinho dos fãs. Você sentiu isso das pessoas, né? Ele percebeu que, apesar dos filmes dele, foram 2 filmes, apesar dos filmes deles não serem perfeitos, ele ainda assim conquistou, né, os fãs do Homem-Aranha, porque perceberam características do personagem na composição que ele fez, né? E eu gosto. Ele fez com muito carinho, Helder. Você percebe claramente que ele fez com muito carinho. É isso, mano. Tem uma cena também que você via nas redes sociais, que ele tava um baita de um trânsito, ele desce do carro para tentar ajudar ali na questão do trânsito, e o pessoal falou, olha lá o Homem-Aranha, cara, olha o Homem-Aranha, ele tá olhando. Ele caracterizou, assim, a Sony tinha que fazer uma coisa diferente, não era simplesmente trocar o personagem para começar tudo de novo. Né? Tentaram colocar essa história aí dos pais dele e tudo mais, né? Mas eu acho que os filmes, cara, ela fez um bom trabalho, especialmente porque a parte visual dos filmes do Andrew Garfield
em função da tecnologia, né? Praticamente 10 anos depois dos filmes. Cara, sem dúvida. Era um desbunde, né? Eu lembro sem dúvida. Puta, eu fui ver no cinema e falei, nossa, cara, agora você consegue ter um Homem-Aranha até... Né? Aquelas cenas dele pulando entre os prédios, que você tem a perspectiva dele se pendurando. Fantástico. Uma coisa aquilo fantástica. É incrível. Aquilo é maravilhoso. Eu reforço a questão dos vilões de novo, né? Porque pegaram o personagem que fez o Lizard, né? O ator que fez o Lizard lá, e óbvio que o Lizard é computador total, mas cara, o Lizard é aquilo, né? O Lizard é aquele personagem bestial. Bestial que você fica até com medo, né? E aí você pega o próprio Electro, né? Então o primeiro filme ele fora essa trama dos pais, que eu acho que não tem nada a ver, o primeiro filme ele é bem decente. O segundo filme ele é mais comprometedor, assim, né? Eu acho que... Dá uma olhada nos números de bilheteria e você vai... Sem dúvida, né? É que aquela coisa, né, mano? Mas os números de bilheteria, por exemplo, não foram suficientes para manter o Andrew Garfield no posto, né? E que é uma pena, né? Porque ele merecia, eu acho que ele merecia um fechamento melhor. E ele teve isso no filme com o encontro dos 3 Homem-Aranhas. Tanto que eu acho que o arco dele, eu acho que ele fechou muito bem, né? Aquela questão do conflito interno dele, ele perdeu a Gwen Stacy, aí ele tem aquela cena, né, que ele salva a MJ, né, no filme do No Way Home, né? No Way Home. Sim. Né? Sem volta para casa, né? Sem volta para casa. E assim, e ele fala que, né, ela, de uma certa forma, é a representação da Gwen, né? A Gwen é a MJ no universo dele. Aquilo lá foi de emocionar, né? Os fãs vibravam, né? Os fãs vibraram com aquele negócio. Aí já indo para os nossos finalmente, nesse primeiro capítulo do Homem-Aranha, aqui nosso primeiro episódio falando de Homem-Aranha, a gente entra nos filmes do Tom Holland, né? Que na verdade entra no MCU, e aí quando foi anunciado que, olha, lá no Guerra Civil vai ter um Homem-Aranha, né? E aí aparece o Homem-Aranha ali no trailer, pousando em cima ali do furgão, né? Que é a primeira aparição dele com o uniforme clássico. Quando ele rouba o escudo do Capitão América. Quando ele vai roubar o disco do Capitão América. Na verdade, ele prende, né? Isso, ele rouba o disco do Capitão América, exatamente. Não foi? Aí vem naquela ocasião, a galera pirou, né, cara? Porque o MCU tava explodindo, você fala, puta, como assim conseguiram trazer o Homem-Aranha, já que o contrato era da Sony, né? Continua sendo, hein? Continua sendo. Aí vinha a pergunta, quem que vai fazer? Quem que é o Homem-Aranha? Todo mundo achava que era o Garfield, que o Garfield ia justamente continuar, e não foi, né? Sim. E aí vem a segunda pergunta também, que foi feita, e aí? Mas eles vão fazer, né? Vai ter o Homem-Aranha ali no MCU e vai ter um Homem-Aranha no universo Sony, né? Vai ter um terceiro filme ali. Sim. Então, que no final nunca se realizou, que é o que a gente tá falando aqui, né? E aí entra um Tom Holland para fazer terceiro arquétipo, né, de Homem-Aranha, também de um Homem-Aranha mais jovem que o Tobey Maguire, mais jovem que o Andrew Garfield, uma coisa bem adolescente mesmo, que tem o crush lá. A MJ é uma adolescente, né? Não, e eles exploram muito perfeitamente, né? O primeiro, né? Tanto no primeiro filme, o primeiro filme, eu acho, em particular, eles exploram muito bem, né? Toda a dinâmica, até mesmo o segundo, né? Com o vilão, o mistério e tal. Uma coisa que eu gosto menos desse segundo filme, mas uma coisa que realmente se salva e é encantadora do filme, porque o primeiro é com o Batman, né, cara? Tá certo. O Michael Keaton rouba o filme, cara. Rouba o filme. Na verdade, o primeiro filme, a gente vai entrar isso num outro episódio, tá? Mas você tem de um lado um Michael Keaton, certo? Sim. Que, um grande vilão. No carro, é um super vilão. Um grande vilão. E você tem um herói em construção de um personagem, de um ator
Sim. cara, tava entrando nessa história, né? Então você não tem... É verdade. Quer dizer, ele sobe lá no obelisco ali, né? E que fica alto pra caramba, ele fala, meu Deus do céu, tô muito alto, tal, né? Você percebe claramente que ali que é o, né? Que é justamente o herói em construção, entendeu? Eu acho maravilhoso essa questão do herói em construção que você tá falando no primeiro filme, que é quando o Abutre, ele pouco se lixa que ele é um adolescente e que ele tá flertando com a filha, né, com a filha dele, tanto que ele deixa o garoto para morrer, né, e quando ele tá lá soterrado e ele não tem com quem pedir ajuda, né, ele é aquela coisa de aquilo que a gente estava falando de assumir a responsabilidade, né? Naquele momento ele começa a amadurecer, né? É assim, ele começa a entender um pouco mais o tamanho, né, da sua responsabilidade enquanto super-herói, né? Sim. Mas o ponto é que Fala, termina, desculpa. Não, vai lá. Não, eu só ia comentar que assim, é uma história completamente diferente do Andrew Garfield, completamente diferente do Tobey Maguire, uma personalidade nova, né? Sem dúvida. Eu acho que a ideia da Marvel, da Disney, enfim, de fazer um Homem-Aranha que não seja aquele Homem-Aranha da Sony mesmo, sim, né? E aí fazer uma coisa nova. E aí você quer dizer... E aquele senso de humor, né, Mauro? Então, o que eu ia falar do segundo filme, você brincou, mas do segundo filme, a camaradagem entre os amigos, o senso de humor. Sempre quando ele tá com o grupo, aquela interação é sempre muito interessante, é sempre muito divertido. Até mesmo a relação dele com a MJ, né, dele convidar ela, de conseguir se aproximar dela, de conseguir ter mais intimidade com ela, né? E de falar do que ele sente por ela. Pô, isso eu acho muito, muito bem amarrado e é muito bem explorado, e coisas que a gente não tinha, né? E coisas que a gente não tinha visto antes, né? Sim. Claro, a gente faz parte do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tá entre os seus dilemas, né? Ele ter que decidir como lidar com as namoradas, né? Depois, né? Com as mulheres e tudo mais. Mas enfim, eu gosto muito dessa abordagem descontraída do Tom Holland. Sim. E o Tom Holland é um maravilhoso ator, né? Nesse sentido. Ele trouxe um frescor pro Homem-Aranha, né? Ele conseguiu trazer um frescor pro Homem-Aranha. E foi uma grata surpresa para muita gente, né? Não à toa ele conquistou muita gente. Claro. Sinal, ele impulsionou, né? Eu acho que ele impulsionou, inclusive a Marvel, né? No sentido de trazer um Homem-Aranha para dentro do MCU. Sim. E dar um pouco de liga nessa mudança que está acontecendo agora, né? Depois da fase 3 para a fase 4, entendeu? Sim. Então, e aí entra o último filme ali, que é né, que a gente tá falando do No Way Home, que aí traz os outros Homens-Aranha, traz todos os vilões e tudo mais, que é... Aquilo é uma farra. Aquilo é uma farra. É uma farra. É uma farra. Mas muito bem construída, né, cara? Porque, por exemplo, na verdade, se a gente tá falando ali, né, do quando ele tava... você falou quando ele tava enterrado, né? Mas Mas a grande transformação dele mesmo foi quando a Tia May morre, né? Porque aí ele claro. é como se fosse o tio Ben morreu, até agora de repente foi ela dentro a realidade, né? Aquela coisa do aranha-verso, né? Na realidade, nessa realidade é a morte da May que transforma tudo, né? Então... E o final do filme é um grande reboot, né? Porque ele se vê sozinho naquele apartamentozinho alugado, tanto que o filme termina com ele, né, vestindo o traje clássico feito por ele na máquina de costura, né? Então você tem todos esses elementos que são incorporados nesse fechamento, né? Marão, eu queria que você, já que você está falando de Tom Holland, que você comentasse rapidinho. Porque a gente está nos finalmente aqui do nosso episódio. O que é aquela caixa atrás de você, ó, que todo mundo está olhando aqui, para quem está assistindo, né?
Eita, nós. Olha só. Posso ficar um pouco para trás aqui, ó. Tá. Aqui fica mais fácil, né? Fica. Tá? Então essa aqui coisa é a versão linda, da Hot Toys esse aqui é o Iron Spider, né? Eles não chamam de Spider-Man, né? O Iron Spider, né? É o Iron Spider, é o Homem-Aranha que o do Tony Stark manda para ele. Inclusive tem os braços aqui. A peça tem justamente esses braços que você coloca na parte de trás dela. Né? Maravilhoso. E aqui, esse Iron Spider, ele aparece no Infinity War, não é isso? No Avengers Infinity War. No né? Avengers Infinity War. Então não é Nossa, coisa linda, hein? Tem o uniforme dele é todo metalizado e tudo mais, mesmo assim não tira a questão de articulação da peça, né? Vem com mais 2 heads, uma delas essa aqui é normal, tem outra que acende os olhos, né? Porque quando ele veste o uniforme, ele acende os olhos, né? Então você tem um LED também que você pode acender justamente os olhos. Aqui atrás você coloca aqui os braços mecânicos, né? Ele usa, né? Lembra que ele no começo do Way Home, que ele briga com o Dr. Octopus justamente desse jeito. É verdade. Uniforme, não é esse uniforme, tá? É outro uniforme. E aí, se você quiser, aqui você tem um imã, você tira. Você tira a cabeça é um imã, é isso? E aí, claro, chega mais perto da câmera, por favor. Olha só, pessoal, para quem tá assistindo, para quem não tá assistindo, o que a gente tá mostrando? A escultura facial perfeita do Tom Holland. Nossa, é muito impressionante a fidedignidade, hein, Mauro? Muito bem. A Hot Toys, ela não brinca em serviço mesmo, hein? É bonito demais, olha só. Muito bem. Lindo. Maravilha. Helder, o papo tá chegamos no finalmente. Vou deixar o Tom Holland me ajudar aqui com o fechamento desse programa, desse primeiro programa de Spider-Man. Mas eu acho que foi um bom programa de introdução mesmo, né, mano? Acho que esse era o propósito, né? Excelente. Pessoal, como que a gente encontra você nas redes sociais? Como sempre, @TheOneCollector, lá o perfil do Instagram, com muito conteúdo mesmo, né, sobre o nosso colecionismo, a nossa prática do colecionismo, tá bom? É isso. Maravilha. Para me encontrar, também o mesmo de sempre, né? Lá na MBM, @MBM_Limited. Inclusive esse Tom Holland tá lá para quem quiser, tá bom? Queria agradecer aí para os nossos... agora não é mais ouvintes, né? Agora é quem nos vê através das redes sociais do YouTube, do próprio Spotify, tá? Quem gostou, compartilha, né? Com os amigos. Se inscreva na nossa página também no YouTube, enfim, nos prestigie para a gente continuar trazendo mais conteúdo muito legal aqui nessas conversas, como sempre falo, descontraídas e cheia de informações, né? Cheia de informação e conteúdo, tá bom? Pessoal, maravilha, super obrigado, né? Helder, aquele abraço. Valeu, e a gente se fala no próximo episódio. Abraço, valeu.